Fala galerinha, beleza? Professor David na área mais uma vez. E aí, como é que vocês estão, vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Então, vamos lá. Então, pessoal, essa nossa aula de hoje é mais um tira dúvida, tá? Com certeza você já estudou esse conteúdo, Teorema de Pitágoras, e hoje eu, professor David, irei fazer uma breve revisão para recapitular esse conteúdo que você já estudou, para você entender de uma vez por todas como é que eu aplico o Teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. Tudo bem? Então, assiste o vídeo até o final, fica aí. Depois, compartilhe com seus amigos. Não deixe de comentar aqui no vídeo. Comente, dê sugestões. Professor, eu quero dúvidas sobre alguns conteúdos da matemática básica que eu tenho dúvida. Fale com a gente que a gente resolve aqui tranquilamente, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, Teorema de Pitágoras. Então, Teorema de Pitágoras, pessoal, você observe que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Por que que ele é chamado de triângulo retângulo? Porque esse meu triângulo retângulo, ele possui exclusivamente dentro dele um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, você tem algumas denominações especiais, tá bom? Então, quem são essas denominações especiais, professor? São essas daqui. O que é que você tem que lembrar aqui? Você tem que lembrar o seguinte, só ajeitando aqui, muito bem. As denominações especiais é o seguinte, que o lado AB, tá certo? Ele é chamado, você vai chamar ele de cateto, ok? Ele é chamado de cateto, ok? Cateto significa o que na geometria? Significa lado, ok? Então, esse meu camarada aqui você vai chamar de cateto. Vamos botar aqui, ó, cateto. Beleza? Então, no triângulo retângulo você vai ter dois catetos, que é o cateto AB, né? O cateto AB e o cateto AC, ok? Você também tem aqui o cateto AC, ok? Então, esse outro aqui também, eu vou chamar ele de cateto, ok? Beleza? Tranquilo? E no triângulo retângulo, você sempre vai ter um lado que vai ser maior do que esses dois catetos. Esse lado aqui, ele é chamado de hipotenusa. Com certeza você já ouviu falar desse nome. Hipotenusa está relacionada a quem? Ao triângulo retângulo. Então, esse camaradazinho aqui, o segmento BC, segmento de reta BC, ele é chamado de hipotenusa, que sempre vai ser a medida de maior lado do meu triângulo retângulo. Professor, como é que eu identifico uma hipotenusa? É fácil. Olha nessa dica aqui que eu vou dar para vocês. Tá vendo o meu ângulo de 90 graus? Você está visualizando ele aí? Tenho certeza que sim, que você está visualizando ele. Então, sempre faça isso. Identifique o ângulo de 90 graus e sempre faça essa retinha aqui, ó. Tá certo? Quando você fizer essa retinha aqui, esse exemplo, você vai estar identificando a sua hipotenusa. Ah, professor, então quer dizer que a hipotenusa sempre vai estar o quê? Na frente do ângulo de 90 graus, tá? Só que nós não usamos esse nome na frente. Nós usamos esse termo, não sei se está correto, a gente usa a palavra o quê? Oposto. Oposto quer dizer que está na sua frente. Então, observe que o ângulo de 90 graus está o quê? Oposto, não é isso? Está oposto aqui à hipotenusa, ok? O oposto, lembre-se que o oposto sempre vai estar o quê? Na frente, ok? Sempre vai estar na frente de quem? Da hipotenusa. Então, isso quer dizer o quê? Que o ângulo de 90 graus está oposto à hipotenusa, ou seja, um está na frente do outro. Tudo bem? Então, como é que a gente faz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a minha hipotenusa A elevado a 2, ou ao quadrado, é igual à soma dos meus catetos, ou seja, o B e o C ao quadrado. Então, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que a minha hipotenusa ao quadrado, não é isso? É igual a quem? A soma dos catetos
ao quadrado. Então, sempre em todo triângulo retângulo, você vai ter o quê? A hipotenusa, que vai ser sempre, ó, bote esse daqui, anote no seu caderninho ou no seu post-it, né, naquele bloquinho de marcar aí que você tem, sempre vai ser o maior lado, ok? Sempre vai ser o maior lado do meu triângulo retângulo. E sempre ela vai estar, o quê? Ó, na frente do ângulo de 90 graus, ou seja, um está oposto ao outro, ok? Certo? Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus catetos ao quadrado. Então, esse daqui é o nosso um dos mais famosos, se não for o mais famoso teorema de toda a nossa matemática e principalmente da geometria plana, tá? Então, falou de triângulo, retângulo, sempre você tem que identificar o quê? Que o lado que tem o maior lado aqui, o maior comprimento, ele recebe o nome de hipotenusa, certo? E ele sempre vai estar na frente do ângulo de 90 graus. E esses outros dois lados, que faz o meu triângulo, são chamados de catetos. E você tem o famoso teorema de Pitágoras, que diz o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Professor, como é que eu aplico isso a um exercício? Então vamos fazer um exercício bem simples, tá bom? Para você entender de uma vez por todas como é que eu aplico o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo para resolver um problema matemático, tá bom? Então vamos lá, vamos para esse daqui, tá bom? Para esse exercício aqui. Olha só para você compreender como não é difícil, tá bom? Então, se você quiser pausar o vídeo, pode pausar. Você pausa, lê a questão, vou lhe dar o tempo para você responder, tá bom? E aí, conseguiu responder? Conseguiu? Beleza? Ótimo, maravilha. Então, vamos conferir se você acertou. Então, vamos lá. Uma torre vertical é presa por cabos de aço fixos no chão, em um terreno plano horizontal, conforme mostra o esquema abaixo. Se o ponto A está a 15 metros da base B, então de A até B, não é isso? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Opa, só ajeitando aqui. Pronto. De A até B vale 15 metros. Ok? Vale 15 metros. Aí ele diz também, e o ponto C, que é esse ponto lá de cima aqui, está a 20 metros de altura, ou seja, de C até B vale 20 metros. Qual é o comprimento do cabo AC? Então vamos lá. Você conseguiu visualizar um triângulo retângulo aqui? Conseguiu? Ótimo, maravilha. Então, professor, eu não consegui identificar a minha hipotenusa. Então lembra do esquema? Identifique o ângulo de 90 graus e olhe qual é o lado que está na frente dele. Ó. O lado que vai estar na frente é esse daqui. Então, sempre o lado que está na frente, né, esse oposto ao ângulo de 90 graus, sempre vai ser o quê? Esse meu lado aqui vai ser a hipotenusa, que eu vou só abreviar de hip, tá bom? Isso aqui é a minha hipotenusa. E ele quer saber essa distância. Você sabe o valor dela? Não. Então, nós chamamos o x, que é um valor desconhecido. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? TP. Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a minha hipotenusa ao quadrado, no caso aqui é x, né? Isso, x é a hipotenusa, x ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem são os catetos? AB, que vale 15 ao quadrado, mais BC, que vale 20 ao quadrado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então agora é só você resolver. Professor, a 15 elevado a 2 é 30? Não, não é 30. Lembre-se que aqui você tem uma potência. Então como é que você resolve uma potência? Lembre-se que uma potência, você tem 15 elevado a 2, é a mesma coisa de 15 vezes 15. Você vai multiplicar por ele mesmo a quantidade que tem um número aqui no expoente, que é 2. Tá certo? E se você tem 20 elevado a 2, só para a gente relembrar um pouco das propriedades de potenciação, significa que você tem 20 vezes 20. Tudo bem? Então você tem x ao quadrado é igual a 15 elevado a 2 é 15 vezes 15, que vai dar 225.
mais 20 elevado a 2 vai dar quanto? É só você multiplicar. 20 vezes 20 vai dar 400. Ótimo, maravilha. Some os dois. Então, você tem x ao quadrado é igual a 225 mais 400 vai dar 625. Observe que aqui você está em forma de potência. Quando você joga esse número para cá, ele sempre vai vir em forma de raiz. Então, como é que ficaria agora aqui, ó? Fica x é igual a raiz quadrada, não é isso? De 625. Tá certo? Professor, mas como é que eu resolvo isso daqui agora? Fácil, tranquilo. Você vai procurar um número na matemática que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 625. Com certeza é esse número que você pensou, que é qual? X é igual a 25. Portanto, a distância do cabo AC, né, esse vale 25 metros. Tá vendo aí? Com isso, eu tenho certeza que a partir depois dessa aqui, depois que você assistiu esse vídeo, só corrigindo aqui, foi a emoção de ter conseguido. Eu estou sentindo que você conseguiu compreender corretamente e você agora está preparado ou preparada para resolver qualquer questão. Se não conseguiu, deixe nos comentários, tá? A gente coloca mais questões, faz só uma aula somente de resolução de questões de teorema de Pitágoras, tá bom? Preciso do feedback de vocês para saber quais são as dúvidas de vocês e tentar sanar elas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Assista o vídeo, certo? Pode assistir mais de uma vez. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que estamos aqui, tá bom? Um beijo a todos, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!